Você pode ser e deve ser cidadão do céu, mas você não deixou de ser cidadão brasileiro. Não confundir nem desprezar as coisas. Igreja, ela não precisa de deputado, de senador, de governador, de presidente. Igreja não. A igreja é corpo de Cristo. Não faz nada disso. Agora, eu e você, que estamos inseridos aqui nessa pátria, aí você é cidadão e tem que valer seus direitos, porque Paulo não abriu mão de sua cidadania, Jesus não eliminou a cidadania terrena. Então, o que vocês estão fazendo aqui é exercício de cidadania, não é pecado, não é errado. Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom, me pediram para mim dar uma opinião aqui sobre duas frases que foram ditas pelo Sóstenes e também pelo Silas Malafaia no evento de direita. Mas antes de tudo, para começar a falar do que esses caras são capazes de ensinar como pregadores, essa definição e esse veredito se pode ou não política e político dentro da igreja. Bom, essa definição, esse veredito não pode sair de mim e de você, tem que surgir diretamente do Cristo. É a prerrogativa, ele a detém e tem que surgir dele essa definição. Então não adianta nada você falar, mas política deve existir sim. Isso não tem que partir de você nem de mim. Esse veredito é messiânico. Então, lembrando, senhores, que esse tema tem que ser discutido na escritura da vida do Cristo, não com razões humanas e até mesmo de necessidade humana. Então, muito cuidado com isso, porque aí já virou filosofia, esquece que já não tem mais Bíblia. Bom, aí nesse evento de direita, não sei qual dos dois falou aí, afirmando o seguinte, que eles assumem que a igreja não precisa de deputados, senadores ou até partidos, mas porque o cristão precisa. Eles se posicionam, a igreja se posiciona a representá-los politicamente. Vejam só vocês, que essa definição, esse veredito não pode ser julgado com base em razões e até mesmo com base em questões de necessidade. Esses caras estão querendo dizer ao povo que justifica interferir escrituras, em transgredir escrituras, quando há uma necessidade, a necessidade acima da doutrina. Então vejam só vocês, eles assumem que a igreja não precisa, mas a igreja se posiciona a oferecer para o Estado pessoas suas, membros seus, para partidos, para formar uma cúpula de ministério político que é a bancada evangélica, com esse objetivo de representar o povo evangélico lá dentro, tendo em vista que eles entendem que o povo precisa. Isso é cínico. Hein? É cínico. Porque qual a diferença? Eu sei que a igreja não precisa, mas em compensação, os cristãos precisam. Qual a diferença? Deixa de ser transgressão e iniquidade que vocês estão fazendo com a Escritura por haver uma necessidade? Então a necessidade está acima do que Jesus pregou? Notem para vocês como esses caras são imundos, imorais no que eles falam. Bom, essa é a primeira frase. Olha que pregação. Agora, eu e você, que estamos inseridos aqui nessa pátria, aí você é cidadão e tem que valer seus direitos, porque Paulo não abriu mão de sua cidadania, Jesus não eliminou a cidadania terrena. Então, o que vocês estão fazendo aqui é exercício de cidadania, não é pecado, não é errado. A segunda, quando eles falam que eles também assumem que os cristãos são cidadãos dos céus, mas em compensação também são cidadãos da terra porque estão inseridos dentro da pátria, dentro da sociedade, aquela banalidade toda. Em compensação, eu queria chamar a atenção dos senhores, a expressão cidadania não é uma expressão teológica, ela é filosófica, inclusive um caractere do que a escatologia do Novo Mundo agora está usando para incentivar cristãos a se disfarçarem de agentes transformadores do mundo, se transformarem em agentes sociais e transformadores do mundo. E lembrando os senhores que ali na perspectiva messiânica de Jesus, os primeiros cristãos, eles eram pregadores, eles não eram agentes da transformação do mundo, que aliás, no evangelho que Jesus pregou, não foi prometido a nenhum de nós um novo mundo, foi prometido à igreja o arrebatamento dela na consumação, a vinda dele e o arrebatamento da igreja, que é uma coisa que esses caras na verdade não falam. Em compensação, aqueles cristãos tinham de Cristo a autoridade da disciplina e do conhecimento. Fora isso, eles não tinham autorização para mais nada. Todos ali estavam chamados e vocacionados por Jesus a ser a continuidade dele, como também das suas ações. Que quer dizer que nenhum deles ali desenvolveu este ofício, esse chamado de querer ser um agente social na sociedade em que estavam inseridos. Não haviam ali cosmopolitas. Bom, daí é que vem a isca, a palavra cidadania. Por quê? Porque esses caras, quando eles falam do dever moral e do direito individual, jurídico, tá? Eles transformam o dever moral e o direito individual do cristão em ministério da fé. Senhores,
a relação do cristão com o Estado, que é o dever moral e o direito individual e jurídico, não pode ser transformada em ministério da fé. A nossa relação com o Estado não pode ser ministerial. A nossa relação com o Estado deve ser moral e de direito, de dever e direito. O senhor do Ministério da Fé não candidata nenhum cristão. O Ministério da Fé não candidata nenhum cristão a ser um agente público, mas em compensação deixa claro da parte de Cristo, a igreja, de que todos cumpram o certo e o errado. E o certo e o errado é a nossa relação com o Estado, que eles transformam em cidadania e também em ministério da fé. Então tome muito cuidado, fiquem atentos, porque eles são espertos para não falarem aos senhores a verdade de Cristo. Eles são capazes de inventarem muita coisa. Um abraço a vocês, te vejo na próxima.